Oi! Hoje eu tô fazendo alguns testes com o nanquim. Eu nunca tinha trabalhado com ele. Eu lembro de quando eu era criança de ter comprado pra usar numa aula de artes, mas essa aula nunca aconteceu. Então é a primeira vez que eu tô trabalhando com ele. O primeiro teste que eu fiz foi numa folha sulfite, a mesma que eu usei para fazer aquele meu primeiro exercício de grafite. Então, fiz um teste, entendi como é que ele se comportava. Ela é uma folha com uma gramatura um pouco mais alta, então ela me deu muita precisão nos traços, tanto na caneta quanto na tinta. Apesar de ter gostado da forma que o nanquim se comportou nesse papel sulfite, eu peguei mais 2 tipos de papéis para ver como é que vai funcionar essa técnica, se vai ficar mais interessante. E eu peguei esse daqui, que é um papel para multitécnicas da Canson. Ele tem uma gramatura de 180, vamos ver como é que funciona. E eu peguei esse daqui também, que é um papel para aquarela, que tem uma gramatura maior ainda, de 300, e o papel é bem mais poroso. Então, quero ver como é que o nanquim vai se comportar, se vai ficar tão definido assim como ficou no sulfite. Sendo bem sincera, eu não gostei dos resultados finais desses rascunhos. Eu tive que entregar alguns trabalhos com o nanquim, então, consequentemente, eu tinha que treinar bastante. Primeiro foi com a caneta, depois com a tinta e depois com a tinta aguada. E isso acabou resultando alguns pequenos projetos ao longo desse vídeo.
A primeira ilustração que eu tive que entregar foi para um cliente que era uma padaria um pouco mais voltado para doceria. Então eu acabei pegando algumas referências no Milanote, justamente para que o cliente pudesse colocar na fachada, nas embalagens, nos cartões de visita. E eu acabei escolhendo as que eu mais gostei e eu confesso que apesar de não ser o meu estilo de trabalho, foi muito relaxante desenhar esses doces com tantos detalhes e de uma forma um pouco mais realista, principalmente quando eu fui passando a caneta nanquim. Ok, eu finalmente fiz as pazes com o nanquim, eu gostei muito do primeiro resultado, principalmente que a caneta me deu uma precisão muito forte. Então, no segundo exercício, eu tive que me desafiar um pouco mais e começar a trabalhar com a tinta. Esse segundo cliente era uma loja de antiguidades que também ia usar as ilustrações para a fachada, para o cartão de visitas, para as embalagens, enfim. Eu comecei a fazer as formas, mas o próprio professor indicou que a gente soltasse um pouco mais a mão e não fizesse, por exemplo, um relógio 100%, um relógio certinho, redondinho, com os ponteiros certos, que a gente brincasse com as formas. Então, eu também tive que me desafiar bastante nisso, mas acho que vai sair alguma coisa legal.
Depois que eu entreguei os 2 exercícios, eu senti que eu ainda queria fazer alguma coisa no meu estilo com o nanquim. Então eu comecei a fazer alguns desenhos bem aleatórios e só na metade eu percebi que ele ia ficar legal e que talvez seria muito interessante gravar. Então, por favor, não fiquem bravos comigo. Eu, inclusive, já tava com a memória do celular cheia e eu não consegui gravar os detalhes do final, mas vai ter um close nele para que vocês consigam ver, inclusive, os detalhes que eu fiz com a caneta por cima da tinta.